Irmãos, vamos passar agora para o momento da mensagem, da palavra, e eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 15. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 15. Vamos falar hoje sobre o servo do Senhor e a justiça do reino, a qual ele veio trazer. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 15, diz assim: Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Vamos a Deus em oração. Senhor, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, e sabemos a riqueza, a grandeza, o poder que há nela. E sabemos o quão falhos, o quão pequenos, o quão incompetentes somos de alcançar a compreensão, de alcançar os tesouros dessa palavra, se não for pela ação do Teu Espírito em nós. Por isso, Deus, rogamos encarecidamente que o Senhor esteja conduzindo esse momento, como tem conduzido, nós cremos, todos os momentos desse culto. Mas em especial pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos aprender com a Tua palavra e possamos aplicar aquilo que aprendermos na nossa vida. Te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que lemos começa de uma forma, vamos dizer assim, no meio do caminho, né? Diz, mas Jesus sabendo disso o quê? O texto que nós lemos está na esteira dessa série de passagens, de mensagens que temos lido no Evangelho de Mateus. Nós temos pregado, na verdade, desde o capítulo 1, né? Mas, em especial, a partir do capítulo 9, nós temos visto Jesus no seu ministério ali de pregação, depois de haver pregado o Sermão do Monte, haver enviado os seus discípulos a pregarem também pelas cidades, ele começa, então, a ser cercado por uma multidão, e ele começa a executar uma série de curas, de milagres, de exorcismos, começa a ser criticado pelos fariseus, né? Então, Jesus pregava e curava porque ele via a extrema necessidade daquela multidão que caminhava atrás dele. Só que no meio disso, Jesus também denunciava a dureza do coração daqueles que não se arrependiam, daqueles que o seguiam por interesses maldosos, como era o caso dos fariseus. Lá no capítulo 11 nós vimos isso. Nós vimos que Jesus deixou claro que a sua mensagem ela era oculta aos que se achavam sábios e entendidos, mas era revelada aos pequeninos, aos humildes de coração. Ele chega a dizer, lá no versículo 28 do capítulo 11, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo.
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus estava o tempo inteiro, durante o seu ministério, a sua caminhada, vivendo esse contraste que estava naquela multidão de necessitados, de carentes, de pessoas muitas vezes até endemoniadas. O texto diz que Jesus expulsou muitos demônios, mas haviam aqueles de duro coração também, o seguindo. Tanto é que na passagem anterior a essa, que nós pregamos aqui no último sermão, nós vimos aquele embate, aquele confronto dos fariseus com Jesus por 2 vezes em função do sábado. No início do capítulo 12, quando, num primeiro momento, Jesus, passando ali pelas searas com seus discípulos, permite que eles colhessem espigas para comer, e os fariseus o afrontaram, porque eles estavam, entre aspas, quebrando o sábado, né, executando um trabalho. E, na sequência, Jesus, ao entrar na sinagoga, é afrontado também por aqueles homens, diz o texto, a partir do versículo 9 do capítulo 12, porque havia ali, naquela sinagoga, um homem com a mão ressequida, né, atrofiada, e eles tentam a Jesus, né? É lícito curar no sábado? É lícito fazer esse trabalho no sábado? E Jesus cura aquele homem, dizendo para eles assim, é lícito fazer o bem no sábado. Irmãos, qual é o cenário que está diante de nós, nesse contexto de Mateus? Nós temos falado muito de reino, porque Jesus é aquele que vem anunciar o reino. A temática de Mateus é essa. E nós temos, então, Mateus demonstrando por vários momentos esse contraste, diria até mais, essa batalha, esse embate entre aquilo que Jesus veio trazer, o reino de Deus, e aquilo que havia no mundo, o reino de Satanás, o reino das trevas. Esse embate é constante. Jesus estava o tempo inteiro sofrendo oposição, estava o tempo inteiro sendo afrontado. E nessa passagem que nós vemos, ela está na sequência daquilo que diz no verso 14, que os fariseus, vencidos por Jesus, com essa questão do sábado, eles dizem assim, retirando-se, porém, os fariseus, conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Na mensagem de hoje, irmãos, a gente vê que na esteira dessa oposição, Mateus vai demonstrar os atos de Jesus como resposta a essa oposição dos fariseus. E Mateus vai registrar algo que deixa claro para aqueles fariseus que estavam tentando usar a lei contra Jesus para dizer que Jesus era aquele profetizado no Antigo Testamento. Ele era o servo do Senhor que havia sido prometido para o povo de Israel. E Mateus vai revelar algo ainda mais extremo, que ele era aquele servo do Senhor prometido para todos, para todo o mundo. A gente vê no versículo 1, texto dizendo que Jesus, sabendo disso, do quê? Daquilo que está lá no verso 14, que os fariseus queriam matá-lo. Jesus, então, se retirou. Meus irmãos, parafraseando aqui R.C. Sproul, você conhece alguém inteligente? Compara ele com Jesus. Será que ele ganha de Jesus? Será que Albert Einstein, Salomão, né, que é narrado na própria Bíblia, o homem mais inteligente, pediu a Deus sabedoria. Jesus era esperto demais, irmãos. Jesus não ia entrar num combate antes do tempo. Jesus não ia cair nas ciladas que aqueles homens estavam armando para ele. O texto deixa muito claro. Jesus, sabendo o que eles queriam, o que ele faz? Ele se retira.
Parece um contrassenso, porque Jesus veio para morrer, não é verdade? Jesus veio para dar a sua vida, ele deixou isso muito claro para os discípulos. Nós vamos chegar lá no capítulo 16, onde Pedro vai até tentar, né? Senhor, de jeito nenhum eu não vou deixar o Senhor ir para a cruz, não, Jesus. E Jesus usou uma repreensão forte contra Pedro. Arreda de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás, de inimigo, de opositor, por tentar impedir Jesus de morrer, de ir para a cruz. Jesus sabia que ele ia morrer, mas Jesus sabia também que tinha a hora certa para isso acontecer, meus irmãos. Havia tempo e hora marcada na agenda, no calendário de Deus, para que ele fosse levado à cruz, para que ele fosse levantado da terra e desse a sua vida em favor dos homens. E ele sabia que aquela hora ainda não tinha chegado. E como ele disse lá para Satanás na tentação no deserto, ele disse para ele o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Satanás falou para ele assim, joga-se, né? Daqui para baixo, a Bíblia está escrito que ele vai dar ordem aos anjos para te segurar. Jesus sabia que as coisas de Deus não são a nossa maneira. A gente precisa de muita sabedoria, de muito discernimento, de pedir a Deus inteligência para lidar com certas situações da nossa vida, onde a gente, com o perdão da expressão, mas é a que é usada hoje, né, quer meter o pé, quer meter a cara, quer encarar, né, só vai. Não, irmãos, tem hora que não é só vai, não. A gente precisa ter cautela, como Jesus mesmo falou em textos anteriores, que a gente precisa ser prudente, né, como as pombas, mas também astuto como a serpente. A gente tem que ter sabedoria. Jesus tinha sabedoria. Na verdade, irmãos, toda essa passagem, ela tem uma forte ênfase no ministério de Jesus nessa terra. Qual que era o ministério de Jesus? Ele veio morrer por nós, para nos salvar. Ele veio como o Messias prometido que salvaria o seu povo. Então, tudo que Jesus fazia, a forma como Jesus se comportava, era justificativa para o seu propósito messiânico. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que Jesus fazia, quando você vai lá no Antigo Testamento e procura nos textos que falavam sobre a promessa do Messias, você vai achar Jesus agindo daquela forma. E Mateus faz isso por várias vezes ao longo do seu evangelho, e essa é uma das vezes em que ele faz isso de forma contundente. Mateus ele registra isso quando ele diz aqui, no versículo 16, que Jesus os advertiu, aquela multidão que andava atrás de Jesus. Jesus saiu da presença dos fariseus. O texto diz que Jesus, então, seguido por muitos, curou a todos. E o verso 16 diz assim, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Mais uma vez, sabedoria, inteligência. Ele não queria chamar a atenção dos fariseus, das autoridades romanas antes da hora. Irmãos, sem esforço, só fazendo as coisas naturais, Jesus tinha que fazer. Já estava chamando a atenção? Imagina se em algum momento, por um único momento, Jesus virasse para aquela multidão e falasse assim, começa a espalhar para todo mundo o que eu estou fazendo. Ia virar um alvoroço ali em Jerusalém, na circunvizinhança. E não precisaria nem dos judeus agirem. O próprio Império Romano, que vivia de olho, preocupado para conter motins, para conter levantes contra o Império Romano, o próprio Império Romano ia lá, catava Jesus e dava fim nele. Jesus sabia, Jesus tinha sabedoria. Por isso Jesus diz que eles não o expusessem à publicidade. E o verso 17 acrescenta algo que Jesus apresenta para eles, dizendo assim, o motivo, por que eu não quero que vocês exponham
a publicidade? Por que eu estou saindo da presença dos fariseus que estão tentando me matar? Mateus acrescenta: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. O texto deixa claro que o pedido de Jesus era com vistas ao cumprimento das Escrituras a respeito dele mesmo. Tudo que Jesus fazia tinha respaldo bíblico, tinha respaldo nas Escrituras. E o texto que Mateus cita aqui, se você quiser acompanhar comigo, está lá em Isaías, capítulo 42, os versículos 1 ao 4. Isaías 42. E o que está aqui em Mateus é quase a íntegra desse texto. Isaías 42, verso 1, diz assim, é Deus falando por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Meus irmãos, o profeta Isaías aqui está claramente falando da pessoa de Jesus Cristo. Ele fala dele aqui como aquele que viria a ser o servo do Senhor, escolhido e amado por ele, no qual o próprio Deus teria prazer, e ele seria cheio do seu Espírito para proclamar a sua justiça às nações. Isso aqui, Isaías falou 700 anos antes de Cristo. Isaías profetizou entre o ano 740 e o ano 700, então foram 40 anos de ministério, antes de Cristo. Isaías profetizou, irmãos, no período em que o reino do norte e o reino do sul, que era já o reino dividido de Israel, depois de Salomão, quando o reino foi dividido, e a Assíria, o império que estava ascendendo e dominando várias nações, todas as nações por onde eles passavam. O próprio texto de Isaías vai descrever os assírios como homens maus, armados até os dentes, com cavalos que mais pareciam monstros, e onde eles chegavam, eles devastavam tudo. E o reino do norte estava prestes a ser tomado pela Assíria. E o reino do sul, que era o reino de Jerusalém, estava também sobre essa constante ameaça. Mais do que isso, o livro de Isaías era dividido em é dividido em três partes. Só para a gente ter um contexto do que Isaías está falando. A primeira parte do livro, que está dos capítulos 1 até o capítulo 39 de Isaías, Deus, por meio do profeta, anuncia o juízo que viria, tanto para Israel, e veio por meio dos assírios, quanto para Judá, por meio dos babilônicos, que veio mais de 100 anos depois. Então, ele profetiza bem antes do exílio babilônico. A segunda parte do livro é uma parte que fala de consolo e redenção. E olha só como Deus é, né? É uma parte que vai dos capítulos 40 até o capítulo 55 do livro de Isaías, onde são apresentadas profecias de restauração. Deus estava falando por meio do profeta de restauração do povo antes do povo ser destruído.
Deus promete a destruição por causa do pecado, porque eles estavam se afastando, mas Deus já usa o profeta para proclamar também restauração. E o final, os 10 últimos livros, né, do capítulo 56 ao capítulo 66 de Isaías, o texto profético de Isaías promete glória e restauração. É um texto quase que escatológico. A gente que está estudando Apocalipse aqui na escola bíblica tenta recorrendo a alguns textos ali do final de Isaías, porque são textos de uma promessa já apontando para o fim dos tempos, para uma restauração, não da terra apenas, mas uma restauração da glória. Então, são essas 3 partes do livro de Isaías. Por que eu estou citando isso? Porque o texto de Isaías 42, que é o texto que está sendo citado por Mateus, ele está no início dessa segunda divisão do livro, que fala justamente sobre consolo, sobre redenção do povo. Isaías profetizou isso já olhando não apenas, ou melhor, não especificamente para o reino do norte, porque o reino do norte foi dizimado e não foi restaurado. Isaías já estava profetizando olhando para o reino do sul, para Judá. Isaías estava profetizando já olhando para o cativeiro babilônico, que aconteceu ali entre os anos de 1586 a 1539 a.C. Então, 150 anos antes do cativeiro babilônico, Isaías já estava profetizando a restauração do povo. Irmãos, e nesse texto de Isaías, no capítulo 42, quando Isaías fala, né, palavra de Deus para Isaías, na verdade é Deus falando de um servo do Senhor, ele está fazendo contraste com um outro servo, também um servo do Senhor. Só que esse servo que é apresentado aqui no 42, é dito, como nós lemos aqui, que ele é um servo escolhido, que Deus ama, que traz alegria para Deus. O outro servo, do qual Isaías fala, é um servo que é chamado de surdo e mudo. É um servo que é chamado de idólatra. É um servo que é chamado de infiel. É um servo que Deus está dizendo para ele que ele vai ser punido por causa do seu pecado. Esse servo é o povo de Israel. Israel, que tantas vezes é comparado com a noiva, né? Aqui é comparado com um servo infiel. E o servo do Senhor, então, é aquele que vai trazer a vontade de Deus, que o servo infiel não cumpriu. Irmãos, vamos olhar para o texto de Mateus novamente. A gente vai ver que ele é muito parecido, porque, de fato, Mateus estava citando o texto de Isaías. E o primeiro ponto dessa profecia que ele declara no capítulo 18: eis aqui o meu servo. Como eu estava dizendo para os irmãos, Mateus está citando o primeiro texto do livro de Isaías que fala do servo do Senhor. Há pelo menos 4 outros textos. A gente fala muito do servo sofredor, né, lá em Isaías 53. São textos que apresentam Jesus, o Messias, como esse servo de Deus. E, meus irmãos, ele é aquele que veio para servir a Deus de forma perfeita, como nenhum outro escolhido fez. Jesus mesmo deixou isso claro. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, quando questionado, né, pelos discípulos, eles queriam saber quem era o maior, um queria ser melhor que o outro no reino de Deus, e Jesus fala assim, né, quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. No reino de Deus não é assim. E aí ele diz, lá em Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir
E nesse serviço, ele continua dizendo, e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual era vamos dizer assim, a obra maior, o serviço maior que Jesus veio fazer nessa terra? Dar a sua vida em favor de muitos. Jesus era esse servo. Ele servia em primeiro lugar a Deus. Quando ele estava ali curando, pregando, expulsando demônios, em primeiro lugar o que ele estava fazendo? Servindo a Deus, porque ele era o servo do Senhor. Ele era o servo fiel, ele era o servo que cumpria a vontade de Deus. E ele disse isso, se você quiser olhar comigo, lá em João, capítulo 6, versículo 38. João, capítulo 6, verso 38, Jesus declarou o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus deixou claro, eu desci do céu para ser um servo. Eu vim fazer a vontade de Deus. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Não foi à toa, irmãos, que ele ensinou a gente a orar pedindo isso. Não é verdade? Ensina-nos a orar, Jesus. Vou ensinar vocês. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Jesus está dizendo, a vontade de Deus é soberana, tão soberana que eu, como filho, faço a vontade do Pai. É lógico que, no aspecto amplo da teologia, a gente sabe que Jesus não faria outra vontade, porque Ele e o Pai são um. Mas ali, como um homem encarnado, a carne tentou falar mais alto. Jesus buscou alívio de Deus, porque ele sabia do peso que ele ia enfrentar. Mas ainda assim ele diz, seja feita a tua vontade, Senhor. Ele é o servo fiel. Por isso, na sequência do verso 18, diz, ele é então o meu servo que escolhi. Deus, em sua soberana vontade, escolheu. Por que Jesus veio à terra? Porque Deus escolheu. É escolha de Deus. Quando a gente lê essa frase aqui, irmãos, o servo, e ele diz que eu escolhi, tem que vir no coração da gente na hora, soberania de Deus. Deus é soberano, nada frustra os seus planos, Ele faz a vontade dEle e ela não pode ser frustrada. Deus, na história da redenção, escolheu vários homens, representado aqui, mais especificamente no texto de Isaías, pelo povo de Israel como esse servo infiel. Mas se a gente for separar em estágios a história da redenção, a gente vê Deus chamando Abraão, a gente vê Deus chamando, antes de Abraão, Deus chamando Noé, depois Deus chama Abraão, Deus chama Davi, Deus chama Saul, Deus chama Salomão, Deus chama homens, Deus chama muitos homens. Ele escolhe para serem servos dele, mas nenhum deles está à altura. Nenhum deles é capaz de levar a cabo essa obra que só Jesus poderia levar. Todos eles falharam em alguma medida. Não eram capazes de cumprir a obra de Deus que só Jesus podia fazer, porque todos eram pecadores, todos tinham essa mácula, essa mancha, que os impedia de se aproximarem plenamente de Deus como Jesus podia. Por isso, nenhum deles, por melhor que fosse, poderia ser o servo do Senhor, no sentido profetizado aqui por Isaías. Jesus foi aquele que Deus escolheu para ser o servo perfeito. E é bom lembrar também que na doutrina bíblica da eleição, quando a gente fala que Deus nos escolheu,
A gente precisa se lembrar que Cristo ele é o escolhido por essência. Nós somos escolhidos em Cristo. Paulo fala lá no capítulo 1 de Efésios que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Cristo é o escolhido por natureza, por essência. Nós somos escolhidos, sim, em Cristo, porque é a obra dele que nos torna herdeiros dos seus méritos. Todos os demais eleitos por Deus são eleitos nele. Ele diz na sequência: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado. Jesus é o amado de Deus. Ele não era apenas um servo qualquer, mas ele era aquele a quem Jesus amava. Deus amava o seu servo, por quê? Porque era o seu próprio filho. Mais do que filho, ele era parte da essência de Deus, ele era o próprio Deus. Não foi à toa, meus irmãos, que Deus mesmo proferiu essa mesma frase que nós lemos aqui, dita por Isaías, lá no momento do batismo de Jesus. Nós temos isso em Mateus 3,17, quando, no momento do seu batismo, quando Jesus está ali sendo batizado, logo em seguida, o texto de Mateus 3,17 diz assim: e eis uma voz dos céus, era a voz de Deus, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele era o amado de Deus. E novamente, lá no Monte da Transfiguração, quando aparece ali Moisés e Elias, Pedro queria, vou fazer uma cabana para nós aqui, Jesus. E, de repente, Pedro é interrompido por uma voz do céu, aquela mesma, lá do dia do batismo de Jesus. Mateus 17:5. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus, mais do que um servo, era o filho amado de Deus. O texto diz ainda, na sequência do versículo 18, em quem a minha alma se compraz. Num português mais moderno, em quem a minha alma se alegra, em quem a minha alma tem prazer. Irmãos, Jesus dava prazer a Deus. Ele era um servo, já viu, aquele servo, aquele funcionário bom que dá prazer para o seu chefe olha para ele assim com alegria. Ou aquele filho que dá prazer para o pai, que traz alegria. Jesus era esse servo. Jesus não trazia tristeza para Deus, Jesus não trazia qualquer constrangimento para Deus. Jesus era aquele o qual Deus amava, porque ele lhe dava alegria, em quem a minha alma se compraz. Ele era aquele que levava alegria plena ao coração do Pai. A sequência do texto diz assim: farei repousar sobre ele o meu Espírito. Irmãos, nos dias de Isaías, o Espírito de Deus era dado a algumas poucas pessoas. A gente costuma dizer que era a conta-gotas, Deus dava para um profeta aqui, para um rei ali, aí de repente, como foi o caso de Saul, Deus ia lá e retirava o espírito dele. Tanto é que Davi, quando pecou, implorou para Deus, não retire o teu espírito de mim, Deus. Certamente Davi lembrou do que aconteceu com Saul, da loucura que acometeu Saul, quando Deus retirou dele o seu espírito. Davi viu, porque a Bíblia diz, o texto de Samuel diz que Davi tocava a harpa para acalmar Saul endemoniado. Quando Davi pecou, quando Natã apresentou para Davi o pecado dele, Davi falou assim: não retire de mim o teu espírito, Deus. Davi deve ter ficado desesperado.
O texto aqui diz que Deus colocaria sobre ele. E nós citamos aqui o texto de Mateus 3,17, quando o Espírito de Deus, no momento em que Jesus vai começar o seu batismo, desce sobre Jesus. Irmãos, é claro que Jesus, desde o seu nascimento, era um homem cheio do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo que a Bíblia não fale isso. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas aquele momento em que o Espírito desce e uma voz do céu, que era a voz de Deus, diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, foi para que diante dos homens se manifestasse a ação da Trindade. O Pai enchendo o Filho com seu Espírito para que a obra de Deus fosse consumada por meio dele. Não tem dúvida disso, meus irmãos. E, meus irmãos, isso não acontece à toa no início do ministério de Jesus. O Espírito Santo é aquele que conduz. Assim como o Espírito Santo era colocado nos homens do Antigo Testamento para capacitá-los a executar a obra de Deus, a vontade de Deus, com Jesus não foi diferente. O Jesus homem precisava dessa ação do Espírito guiando. Tanto é que o primeiro ato do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus, e olha só, presta atenção, hein? Qual que é o primeiro ato do Espírito Santo na vida de Jesus, seguindo a sequência do capítulo 3 do Evangelho de Mateus? Assim que ele é batizado, diz o texto bíblico que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E às vezes o pessoal acha que ser cheio do Espírito é para ficar pulando, rodopiando, subindo em coluna, imitando animal. Jesus foi fortalecido no Espírito de Deus para vencer o mal, para vencer o dia, para suportar. Fica a dica aí do que o Espírito de Deus faz com a gente, né? Ele nos capacita. Irmãos, o Espírito de Deus era o sinal da unção de Deus sobre a vida daquele que recebia. Vale lembrar que a palavra Cristo significa ungido. É a variante grega da palavra hebraica Messias, que também significa ungido. O servo do Senhor era ungido de Deus. Ele era cheio do Espírito de Deus. E o texto diz, na sequência, olha como é que o Espírito está sempre associado com trabalho. Na sequência, ele será cheio. Cadê? Perdi. Farei repousar sobre ele o meu Espírito e ele anunciará o juízo aos gentios. Por ser cheio do Espírito, ele seria capacitado para cumprir a obra de Deus, a vontade de Deus. E esse serviço, como já foi dito, meus irmãos, era para ser sido cumprido por Israel. Israel era o povo que foi chamado para ser luz para as nações. Lembra lá do chamado de Abraão? Gênesis 12, 3. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as famílias, para ser mais específico. Israel era para ser um luzeiro no mundo, meus irmãos. Israel era para que, como a Bíblia diz, que, lá no livro de Levítico, que qualquer um que estivesse longe, quando estivesse desesperado, sentisse saudade, podia se voltar para Israel, porque lá estava o templo do Senhor. Israel era para ser uma referência, lugar da habitação de Deus, povo de Deus. Mas o que Israel fez? Se corrompeu, se prostrou diante de falsos ídolos, e Israel não cumpriu. Não cumpriu, não foi um servo fiel. Por isso, Jesus veio para anunciar o juízo. O juízo aqui, meus irmãos, a palavra grega é crises, que não tem nada a ver com crise, né? É crises. E ela tem um significado não de condenação punitiva, mas é juízo no sentido de manifestação vitoriosa da justiça de Deus sobre a injustiça. É vitória da justiça sobre a injustiça. É isso que o servo do Senhor veio trazer.
manifestar a justiça de Deus, justiça que começa com a proclamação do Evangelho e culmina com a vitória final de Cristo, e culmina com a redenção do seu povo. Então, essa palavrinha aqui, juízo, melhor traduzida como justiça, descreve essa ordem justa da redenção de Cristo, o juízo salvífico, não o juízo destrutivo. E o que o texto diz aqui no versículo 19? Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Aqui, meus irmãos, Mateus, ecoando as palavras do profeta Isaías, ele olha diretamente para a cena que ele estava vendo. O que ele estava vendo? Jesus saindo da presença dos fariseus, queriam matá-lo, e pedindo ao povo, não divulga, para não chamar a atenção daquele povo que quer me matar. Jesus está dizendo, na verdade, Mateus está apresentando o texto de Isaías, que já havia dito, ele não vai sair gritando pelas praças, contendendo, brigando. Vocês não vão ouvir ele fazendo isso. A voz de Jesus só era ouvida pregando, anunciando o reino de Deus. Jesus é aquele que escolheu se calar diante dos malfeitores, quando o assunto era se defender. Lembra de Jesus lá diante de Pilatos? Não proferiu palavra para se defender. Pilatos falou com ele, fala aí, né? Você está aqui para fazer a sua defesa. Jesus fala com ele, a única coisa que Jesus fala com ele, né? Você não faria o que está fazendo se não fosse dado. Você não teria autoridade sobre mim se Deus não tivesse dado a você. Jesus não subiu o tom de voz. Jesus manteve a calma. Jesus manteve a humildade que eram características dele. Por isso que Isaías, mais à frente, no capítulo 53, vai chamar ele do servo sofredor, né? Como ovelha muda foi levado para o matadouro. Porque ele não veio como juiz. Ele veio como salvador. Ele veio como um servo. E o verso 20 deixa isso claro, dizendo assim, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Essa parte que é estranha para a gente entender, mas era tranquilo para os leitores daqueles dias entenderem. Porque a cana era um tipo de madeira muito barata. Nos dias de Jesus, era usado para fazer lápis, para fazer instrumentos de música, flautas, coisas assim corriqueiras, né? Um espeto. Era uma coisa muito barata. E, geralmente, o artesão que trabalhava com cana, quando ele pegava uma cana trincada, uma cana rachada, uma cana que já estava quebrada, o que ele fazia? Descartava. Isso aqui não sei. Chegava para ele aquele monte de material, aquele monte de cana, essa aqui está quebrada, essa aqui está rachada, essa aqui. E ia descartando, ele só usava que ele tivesse bom para o serviço. Está dizendo aqui, ele é esse servo silencioso. Ele não vai sair gritando, ele não vai sair ofendendo ninguém, ele não vai quebrar nem a cana quebrada, não vai jogar fora nem ela. Jesus trabalha com gente quebrada. Jesus trabalha comigo e com você, que somos canas quebradas. A torcida que fumega aqui era um pavio de uma lamparina, que era torcido, colocado no óleo, e se fosse um bom material, ele ia encharcar e quando colocasse fogo, ele ia pegar fogo e iluminar o lugar. Mas se fosse um material ruim, ele ia ficar só fumegando e não ia pegar fogo. E aí ia gerar aquela fumaça com aquele cheiro ruim, e o lugar só ia ficar enfumaçado e escuro. Então, o que tinha que fazer com aquilo? Chegar com a tesoura e cortar fora e puxar ele de novo para ver, e se não prestasse, tinha que trocar. Então, ele não ia esmagar, não iria apagar aquela tochinha que só ficava lá. Nós somos esses, irmãos. Sem Jesus, a gente não produz luz nenhuma, a gente não tem luz própria, a gente só faz fumaça, a gente só incomoda. Mas Ele não nos ignora, Ele não nos apaga, Ele não nos lança fora.
Irmãos, por isso é que no verso 15, voltando lá para o início do texto, diz que muitos o seguiram quando ele se retirou. E o que diz o texto? Finalzinho do versículo 15. A todos ele curou. Ele não rejeitou ninguém. Ele não abandonou ninguém. Ele ouviu a voz do aflito, a voz do necessitado. Por isso o verso 20, a parte final dele, diz assim, que ele faria isso, ele não quebraria, ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Então, se no versículo 18, diz que ele anunciaria juízo aos gentios, o versículo 20 está dizendo que ele não deixaria de fazer isso até que o juízo fosse vencedor. Lembrando mais uma vez, juízo aqui é o quê? Justiça de Deus. É o caminho justo, anunciado com mansidão e estabelecido plenamente pela vitória de Cristo na cruz. Ele faria isso, ou seja, ele não ia julgar, condenar ninguém, ele não ia lançar ninguém fora, enquanto o juízo não fosse vencedor. Aqui o texto de Isaías está apontando já para a redenção final, para o estabelecimento final desse reino, onde só então ele iria separar o joio do trigo, separar as ovelhas dos bodes. Esse é o nosso Jesus. E o verso 21, para a gente finalizar, diz assim: no seu nome esperarão os gentios. Essa é a maior expressão profética da amplitude do ministério de Jesus. Um judeu caminhando no meio de judeus, mas Isaías já tinha profetizado que ele levaria justiça a toda a terra. Os gentios aqui é todo mundo que não era judeu, ou seja, é o resto do mundo. E ele é aquele em quem o resto do mundo poderia esperar. E foi o que ele fez na cruz. A sua obra expandiu o Evangelho, tirou o Evangelho daquele lugar que deveria ter sido luz para as nações e não foi. E por meio do Evangelho de Cristo, a obra de Cristo então se tornou luz para as nações. O Evangelho foi espalhado. A obra de Jesus sempre foi trazer salvação a todos os povos da terra. Talvez, irmãos, o próprio Mateus, no dia que ele vivenciou essa cena, porque vale lembrar que ele não escreveu isso no mesmo dia, diferente do que mostra a série do The Chosen lá, né? Que mostra Mateus com um caderninho na mão o tempo inteiro, mas é muito improvável que isso tenha acontecido, irmãos, porque, historicamente falando, os estudiosos entendem que o Evangelho de Mateus foi escrito baseado no Evangelho de Marcos. Foi Marcos quem escreveu primeiro, e Marcos foi discípulo de Pedro. Então, Mateus escreveu isso depois. E certamente, quando ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, é que ele teve essa compreensão. Muito provavelmente, assim como Pedro não tinha entendido nada quando andou com Jesus, nos dias que Mateus viu essas coisas acontecendo, ele também não entendia. Mas já o apóstolo Mateus, vivendo e pregando o Evangelho, sofrendo perseguição, quando recebeu a inspiração do Espírito de Deus para registrar isso que nós temos em mãos hoje, já tinha essa compreensão. Ele teve essa compreensão. Quando ele escreveu esse evangelho cheio do Espírito, ele entendeu o significado daquela profecia, que Jesus seria aquele que levaria a justiça de Deus para todos os povos, por toda a terra. E ele entendeu que o servo do Senhor traria esperança viva para todos, não apenas para os judeus. Irmãos, breves aplicações. Em primeiro lugar, Jesus teve sabedoria para lidar com os conflitos. E a gente precisa aprender isso com Jesus.
como eu disse lá no início. A gente precisa aprender com ele, que era manso e humilde de coração. Quantas vezes, irmãos, não sabemos lidar com aqueles que nos afrontam? A gente precisa pedir a Deus sabedoria. A gente precisa da graça e da misericórdia de Deus para nos dar sabedoria. Em segundo lugar, irmãos, nós vimos que Jesus cumpriu todas as profecias a seu respeito. A gente falou só de uma, deixando claro que ele era o Messias prometido. Então nos resta crer. Nos resta crer que Jesus era aquele servo fiel, profetizado lá por Isaías, enfatizado aqui no Evangelho de Mateus. Jesus foi o servo fiel, o servo que cumpriu todas as exigências de Deus. Ele cumpriu até chegar à morte, e morte de cruz, para que nós que somos servos infiéis, obtivéssemos vitória por meio da vitória dele. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vimos que a obra de Jesus como um servo foi proclamar a justiça de Deus a todos os povos. E isso nos enseja em duas coisas. A gente precisa, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Nossa prioridade tem que ser o reino, irmãos. Irmãos, como Deus precisa colocar isso nos nossos corações? Será que a gente tem colocado o reino de Deus no primeiro lugar, irmãos? E sabe uma forma da gente refletir se o reino de Deus é prioridade no nosso coração? Eu vou falar para você. Não é quando você se alegra somente. Não que não possamos nos alegrar, mas é quando você, mesmo em tristeza, em luta, em tribulação, mesmo quando lutando contra a sua própria vontade carnal, você olha para o reino de Deus e fala assim: essa é a minha prioridade, então eu vou. Então eu faço, então é aqui que eu quero estar, então é aqui que eu quero trabalhar, é aqui que eu quero servir, porque essa é a minha prioridade. E se eu tenho outra coisa, eu deixo em segundo plano. Todas as coisas têm que ser colocadas em segundo plano quando é o reino de Deus que está em jogo. Quando é a justiça de Deus que está em jogo. O nosso coração precisa ser cheio dessa verdade, irmãos. A gente sofre muito, às vezes, porque busca coisas secundárias como se fossem muito importantes. E o reino de Deus vai ficando em segundo plano. Jesus foi o servo fiel, que colocou o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Por fim, irmãos, nós vimos que Jesus curou todos aqueles que o seguiram. Está lá no verso 15. O servo do Senhor veio para servir. E ele o fez muito bem. Ele fez a vontade do Pai. E fazendo a vontade do Pai, ainda assim foi misericordioso. Irmãos, diferente de muitos por aí que devem estar muito mais perto de Deus que eu não posso prometer nada para os irmãos. Não posso prometer que Deus vai curar você hoje da doença que você tem, que Deus vai fazer cair dinheiro na sua conta, que Deus vai ir agora lá tirar da gaveta aquele processo que está lá. Eu não posso prometer essas coisas. A Bíblia não me dá base para isso. Quem faz isso indo além da Bíblia. Eu não posso prometer isso. Ninguém pode. Mas uma coisa eu posso prometer para vocês. Isso eu posso. Eu posso prometer assim, sem medo de errar. Como diz, sem medo de ser feliz. Que Jesus é aquele que pode curar a sua alma. Jesus é aquele que pode tirar eu e você de um caminho de perdição e nos levar para o caminho do céu, nos trazer para o reino dele. Jesus é aquele que pode nos transformar em filhos de Deus, filhos e ao mesmo tempo servos, como ele próprio era. Isso eu posso te prometer.
Eu posso te prometer que Jesus, assim como diz o texto, que Ele veio para morrer na cruz por nós, Ele veio para trazer a justiça. Você pode experimentar essa justiça de Deus, que não depende do julgamento de nenhum juiz humano. Porque é justiça que vem de Deus. É justiça que é aplicada no nosso coração. Jesus pode fazer isso comigo e com você. Isso eu posso te prometer. Basta somente crer e confiar e esperar. Como diz o texto no versículo final, em seu nome esperarão os gentios. Nós somos esses gentios que esperamos e fomos alcançados pelo Senhor. Basta somente crer. Ele é o Redentor de toda a terra. Agradou ao Pai. Deus o escolheu para ser esse servo que traria a justiça do reino para nós. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, igreja. Pense nisso. Reflita sobre isso. Aquele que era um servo fiel, ao qual o Pai amava e se alegrava, que dava prazer para Deus. O que Deus fez com ele? O entregou na cruz. Pensa nisso. O pai fazer isso com... Imagina, o chefe ter que fazer isso com o melhor funcionário. O pai ter que fazer isso com o filho amado, o filho único. Aquele que ele amava, aquele que lhe dava prazer. Por quê? Por amor a mim, por amor a você, meu irmão. Irmãos, que possamos olhar para Jesus, aquele que cumpriu a vontade do Pai como um servo fiel, para estabelecer a justiça de Deus, que a esperança dele, do servo do Senhor, possa encher os nossos corações. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que Ele mesmo possa encher os nossos corações. Vamos orar? Você pode se colocar de pé? Ó Deus, nós estamos diante de um texto que fala do servo do Senhor, aquele que veio para servir, mas que reina hoje, porque como servo cumpriu a tua vontade no nosso lugar e nos trouxe redenção. Porque fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, mas éramos incapazes, pagou o preço do qual nós éramos dignos, preço de morte. O servo do Senhor serviu a ti, para que hoje nós pudéssemos ser chamados não apenas servos, mas amigos de Deus. Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E, Senhor, essa esperança dos gentios, que é a nossa esperança, eu oro para que ela seja renovada em cada coração nessa noite, Pai. Que nós possamos ter sempre diante de nós essa esperança viva. Essa esperança que nos deve encher de alegria, que nos deve fazer desejar mais e mais o teu reino e a tua justiça. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, limpa o nosso coração de tanta contaminação mundana que tem buscado distrair os nossos olhos, que tem enchido os nossos corações de desejos e de vontades, e muitas vezes tem nos feito ficar tristes por coisas que não são agradáveis ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos faça olhar para o teu Filho, para o servo do Senhor, para aquele que o Senhor escolheu, para aquele a quem o Senhor amou, para aquele a quem o Senhor enviou, cheio do teu Espírito, para que por meio dele nós pudéssemos ter vida.
para que por meio dele nós pudéssemos ter acesso a essa fonte da água da vida. Nós te pedimos isso, Senhor, crendo que o Senhor é aquele que efetua em nós o teu querer e o teu executar. Que o teu Espírito opere nos nossos corações e alcance também aqueles que estão perdidos e que precisam ser alcançados pelo amor e pela graça do servo do Senhor. É no nome do servo do Senhor, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, que nós oramos. Amém e amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.